Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre as mulheres na história da filosofia. Vejam, a considerar os principais livros e manuais de filosofia, parece que até o século XX não havia mulheres na história do pensamento. A questão, no entanto, é um pouco mais complexa. Vejam, filósofas como Hildegard von Bingen ou Elisabeth von Böhmen, por exemplo, eram figuras muito conhecidas em suas épocas. Outro importante nome que poderemos citar logo de início como exemplo é o de Émilie du Châtelet, cuja influência, pelo menos aqui na Alemanha, por exemplo, pode ser medida através das mais de 100 citações encontradas em textos importantes da época. Agora, se essas mulheres foram conhecidas em suas épocas, por que é que quase não mais ouvimos falar sobre elas hoje? Isso pode ser explicado parcialmente pela maneira como a história da filosofia foi escrita. E isso aponta também para a necessidade de corrigir esta escrita da história da filosofia. Então, nós daremos aqui neste episódio de hoje a nossa modesta contribuição nessa tarefa, apresentando algumas das pensadoras que tiveram uma importante influência em seu contexto histórico e cultural, mas que quase não são mais lidas ou debatidas hoje em dia. É bem provável que você jamais tenha ouvido falar da maioria das mulheres que vamos citar neste episódio, e por isso vale muito a pena acompanhar todo o episódio com bastante atenção. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, porque não há data nem para você começar e nem para você terminar, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária, o nosso curso vai te colocar em contato direto com alguns dos principais textos clássicos escritos diretamente pelos próprios filósofos. Para mais informações para abrir a grade curricular, basta clicar no link que está aqui na descrição deste episódio ou no link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração, o acesso aqui também é vitalício, ou seja, você jamais perderá acesso a todo o conteúdo e você também recebe um certificado ao final. Neste curso, nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos de Karl Marx. Para saber mais, ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, o link também está na descrição deste episódio, ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, mulheres na história da filosofia. Vejam, a relação das mulheres com a filosofia varia a cada época. Não é exatamente correto afirmar que, em todos os períodos históricos, elas foram completamente excluídas da vida intelectual, e um exemplo que podemos citar vem do próprio Platão. Nós vamos ver, as mulheres não foram sempre excluídas da maneira como a gente percebe hoje. Vejam, o Platão, além de afirmar que Sócrates aprendeu filosofia com duas mulheres, isso é, Aspásia e Diotima, o próprio Platão também considerava que as mulheres deveriam receber a mesma educação que os homens. Isso não quer dizer que o Sócrates teve apenas duas professoras, mas Sócrates aprendeu filosofia também com duas mulheres e Platão faz questão de citar isso. Agora, já no período patrístico e na Idade Média, a filosofia de forma geral já não foi tão predominante, tendo em vista que a filosofia não podia se emancipar da teologia. Mas mesmo neste período, nós encontramos nomes como o de Hipátia de Alexandria
e também, séculos mais tarde, o de Hildegard von Bingen. Nós vamos falar sobre essas duas ainda hoje neste episódio. Agora, um pouquinho mais para frente na história, a gente também não pode imaginar o Renascimento sem a participação das mulheres na vida intelectual. Nesse período, nós encontramos nomes como de Margaret Cavendish, Elizabeth von Böhmen e também Émilie du Châtelet, para citar apenas alguns desses nomes. Hoje em dia, nós temos uma consciência muito maior da exclusão social das mulheres. Mas essa consciência da exclusão não é exatamente nova na filosofia. Há um autor chamado Gilles Ménage que publicou em 1690 uma obra na qual ele listava todas as filósofas da Grécia Antiga. Esse tipo de publicação foi muito comum também na Alemanha a partir do século XVIII. A ideia era mostrar que não havia razão alguma para excluir as mulheres da vida acadêmica e intelectual, tendo em vista que elas tiveram uma participação muito importante em todos os períodos da história da filosofia. Então vejam que desde 1690, pelo menos, já há uma consciência social da exclusão das mulheres e há também uma tentativa de mostrar que não, as mulheres sempre estiveram presentes na história da filosofia. Agora, quando nós estamos falando sobre obras de filósofas da antiguidade, um dos principais desafios é a falta de fontes. Mas percebam que isso não é um problema exclusivo das mulheres, porque quanto mais antigas as fontes, mais difícil fica encontrar obras preservadas, como mostra o caso da maioria dos filósofos pré-socráticos, dos pitagóricos e até mesmo dos estoicos gregos. Agora, no que diz respeito às obras de filósofas historicamente mais recentes, há disponível um grande volume de obras para ser editado, como no caso das obras de Émilie du Châtelet. E pelo menos aqui na Alemanha, alguns institutos vêm preparando edições de seus livros. Vamos falar agora então sobre algumas filósofas da Grécia Antiga. A Grécia Antiga nos apresenta um grande número de pensadoras influentes em sua época. Agora, como acontece com vários dos filósofos deste período, nós sabemos sobre suas vidas e obras apenas através de citações de outras obras que sobreviveram à passagem do tempo. Nós podemos iniciar citando o nome de Temistocleia, que foi uma sacerdotisa de Apolo e foi mestre do próprio Pitágoras. Ela nasceu por volta do ano 570 a.C. e grande parte da filosofia ética de Pitágoras vem provavelmente dela. Então, um dos nomes mais importantes é o de Temistocleia. Agora, entre os pitagóricos, outro dos grandes nomes foi o de Teano de Cróton. Inicialmente, ela foi apenas ouvinte de Pitágoras, mas Teano impressionou tanto o mestre que ela foi aceita como sua aluna e depois eles se casaram. Então, ou seja, Teano de Cróton foi esposa de Pitágoras. Agora, depois da morte de Pitágoras, Teano assumiu a direção da escola pitagórica e escreveu diversas obras, das quais restam apenas fragmentos. Então vejam só, hein? Uma líder da escola pitagórica, Teano de Cróton. Ainda na escola pitagórica, nós podemos citar o nome de Mia. Essa filósofa nasceu por volta do ano 500 a.C. e ela foi filha de Pitágoras com Teano. Mia também escreveu várias obras, mas, infelizmente, todas foram perdidas. Mudando agora um pouco de escola filosófica, né? O que a gente falou até agora foi da escola pitagórica. Um pouco mais à frente, nós encontramos o nome de Areta de Cirene. Ela viveu aproximadamente entre 400 e 300 a.C., foi filha de Aristipo de Cirene, que foi um famoso discípulo de Sócrates e foi o fundador da escola cirenaica. Depois da morte de seu pai, Areta assumiu a direção da escola, ela educou o seu filho filosoficamente e passou então para ele o seu posto. Areta escreveu por volta de 40 obras, e entre essas obras ela escreveu uma chamada Vida de Sócrates e outra chamada Sobre a Educação das Crianças.
Eu daria muito para ler uma dessas obras escritas pela Areta, mas infelizmente foram perdidas. Avançando um pouco mais, nós temos o nome de Hipárquia na escola cínica. Hipárquia era oriunda de uma família rica, mas decidiu, mesmo assim, entrar na escola cínica e se casou com o filósofo Crates. E ela viveu literalmente a filosofia do cinismo, isso é, uma vida pobre, mas sem necessidades. Hipárquia e seu marido dormiam ao ar livre, como era comum entre os cínicos. E alguns relatos dão conta de que eles até mesmo tiveram relações sexuais em público, o que é também muito característico dos filósofos cínicos. Entre os sofistas e os platônicos, nós encontramos a famosa Diotima. Ela é mencionada por Platão em sua obra O Banquete e foi sacerdotisa e ensinou Sócrates parte do discurso que ele apresenta sobre o amor nessa obra. Agora, como essa obra de Platão é a única fonte da antiguidade que menciona Diotima, às vezes a sua existência é questionada. E mais ou menos na mesma época, nós temos também Aspásia de Mileto, que já mencionamos aqui neste episódio. Ela viveu por volta do ano 460 a 401 a.C. e foi professora de Sócrates. Ela ensinou Sócrates retórica e ela dirigia uma espécie de um salão que acabou se tornando um centro intelectual da época. E alguns vão até mesmo atribuir a Aspásia a forma dos diálogos socráticos. Agora, nós poderíamos citar ainda diversos outros nomes, mas estes já são suficientes para mostrar a participação das mulheres na história da filosofia grega. Mas vamos avançar um pouquinho mais então e vamos ver que entre o período grego e a Idade Média há um nome muito importante, há uma gigante da história do pensamento e a gente tem que falar um pouco sobre ela, que é a Hipátia de Alexandria. Hipátia de Alexandria nasceu entre 350 e 370 da era cristã e morreu no ano 415. Ela foi matemática e filósofa e é considerada uma das mais influentes pensadoras de Alexandria. E ela acabou entrando para a história também como mártir da filosofia, porque ela foi assassinada por uma multidão de cristãos fanáticos e enfurecidos. O pai de Hipátia foi um importante astrônomo e matemático, mas sua filha o superou rapidamente e ela era também versada nas filosofias de Platão e Aristóteles, filosofias que ela explicava nas praças da cidade. Ela teve também grande papel na escola neoplatônica, uma escola que foi fundada por Amônio Sacas, mestre de Plotino. Agora, o problema é que Hipátia de Alexandria era vista como uma representante pagã do chamado Velho Mundo, ou então da sabedoria deste mundo, usando uma expressão do apóstolo Paulo. Então, Hipátia acabou vítima das tensões políticas e religiosas de seu tempo. O que aconteceu aqui, como já dissemos, uma multidão enfurecida de cristãos, liderada por um monge chamado Petrus, assassinou Hipátia, a esquartejou e queimou seus restos mortais. Para saber mais sobre a vida de Hipátia, eu deixo uma recomendação de um filme aqui. Assista ao filme Ágora, um filme de 2009 do diretor Alejandro Amenábar. É um bom filme, você vai conhecer melhor o contexto da época e a vida desta ilustre e grande filósofa. Avançando agora para a Idade Média, será principalmente nos mosteiros que encontraremos as principais pensadoras do período. Agora, a gente vai começar logo com uma exceção. Nós vamos falar de Rábia de Basra, que foi uma lendária mística e poetisa muçulmana. Rábia viveu por volta de 717 a 811, da era cristã, e ela era escrava, e depois de obter sua liberdade, ela viveu uma vida piedosa e ascética, vegetariana e solteira. E há uma anedota muito interessante sobre ela. Conta-se que certa vez, Rábia saiu pela cidade com um balde cheio de água em uma mão, e na outra mão ela segurava uma tocha, obviamente acesa.
Então, quando ela foi perguntada sobre o que é que aquilo significava, né? Numa mão, um balde cheio d'água e na outra mão, uma tocha, ela respondeu o seguinte, abre aspas, eu quero jogar água no inferno e botar fogo no paraíso, a fim de que ambas estas mistificações desapareçam e ninguém mais ore a Deus por medo do inferno ou por esperança em um paraíso, mas unicamente devido à beleza eterna dele. Vamos falar na sequência sobre outra filósofa muito importante do período medieval, mas isso será depois da nossa clássica pausa musical. Vamos dar essa pausa a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e também consiga recuperar a concentração para o restante do episódio. Hoje nós vamos ouvir parte da Sonata número 19 em Sol menor, opus 49, de Ludwig van Beethoven, compositor alemão nascido na cidade de Bonn em 1770 e falecido em Viena, na Áustria, em 1827. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Há um link aqui em nosso próprio perfil. Na terceira aba do nosso perfil, há uma recomendação nossa e lá você pode acessar diretamente esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, Mulheres na História da Filosofia. Continuemos então na Idade Média. Outro nome de grande significado neste período é o de Heloísa, que nasceu no ano 1100 e faleceu em 1164. Geralmente, Heloísa é mencionada como a eterna amante do filósofo e teólogo Pedro Abelardo. Agora, suas cartas, as cartas de um para o outro, principalmente de Heloísa para Abelardo, revelam uma pensadora de primeira ordem. Em Heloísa, nós podemos encontrar uma teoria do amor livre, o que, por sua vez, também a coloca como uma das precursoras do feminismo. Heloísa foi criada em um convento beneditino, onde aprendeu a ler e a escrever.
Posteriormente, ela foi levada para a casa de seu tio Fulberto, onde aprendeu as chamadas 7 artes liberais, o que incluía e envolvia o trivium e o quadrivium. Ela tinha uma erudição muito incomum para mulheres em sua época e sua fama acabou chegando aos ouvidos de Pedro Abelardo, que já era famoso como professor universitário. Pedro Abelardo então se aproximou da jovem, iniciando uma das histórias de amor intelectual mais interessantes do Ocidente. Nós vamos resumir aqui a história. A gente tem um episódio contando exclusivamente sobre isso, tá? Aqui no podcast. Vamos dar um resumão e vamos apresentar também um trecho de uma carta que nós não apresentamos em nosso outro episódio. Tá, então, resumo da ópera. A Heloísa se engravidou de Abelardo, ainda solteira, mas ela se recusou a casar. Ela cedeu apenas para tentar amenizar a fúria de seu tio. Agora vejam só, hein? No século XII, uma mulher se recusa a casar estando grávida. Agora, mesmo ela tendo aceitado se casar, a contragosto, para tentar amenizar a fúria de seu tio, isso não foi suficiente, de modo que ela precisou fugir e se esconder na casa de um parente de Abelardo, a fim de que lá ela pudesse dar à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Astrolábio. Mas a fúria do tio de Heloísa era muito grande. Então ele foi atrás de Pedro Abelardo e cortou o seu pênis. E depois disso, Pedro Abelardo entrou para uma ordem monástica e Heloísa também acompanhou e foi para um convento. Eu gostaria de citar aqui alguns trechos de uma carta de Heloísa a Abelardo, a fim de mostrar como ela estava à frente de seu tempo no que dizia respeito à questão do casamento e dos relacionamentos afetivos. Mas antes de ler estes trechos, um pouco de contexto. É que Abelardo havia escrito uma carta para um amigo, só que essa carta acabou caindo nas mãos de Heloísa. Então vejam só, Heloísa aqui vai responder não exatamente a uma carta que foi enviada para ela, mas a uma carta que foi enviada para um amigo de Abelardo. O que aconteceu é que a carta caiu na mão dela, não era para ela mesma, mas mesmo assim ela acabou abrindo e lendo e ainda respondeu. E preste atenção que nessa carta ela vai mencionar sobre os motivos de ter se recusado a se casar com Abelardo. O trecho é o seguinte, abre aspas, nunca, e Deus é minha testemunha, procurei em você outra coisa senão você mesmo. Foi somente você e não seus bens que eu amei. Não pensei nem nas condições do casamento, nem em qualquer dote, nem nos meus prazeres, nem nos meus desejos pessoais. Foram apenas os seus que eu queria satisfazer. Embora o nome de esposa pareça mais sagrado e mais forte, outro sempre foi mais doce ao meu coração, o de sua amante, ou mesmo, deixe-me dizer, o de sua concubina e sua cortesã. Parecia-me que, quanto mais humilde eu me tornasse para você, mais adquiriria títulos para o seu amor, menos atrapalharia o seu destino glorioso. Ao falar de si mesmo, você não esqueceu completamente esses sentimentos em sua carta de consolo a um amigo. Você não hesitou lembrar algumas das razões pelas quais tentei dissuadi-lo de um casamento fatal, mas deixou passar em silêncio quase todas aquelas que me fizeram preferir o amor ao casamento, a liberdade às correntes. Invoco Deus como testemunha que, se o dono do mundo viesse e me julgasse digno da honra de sua aliança e me assegurasse para sempre a posse do universo, o nome de cortesã com você me faria parecer mais doce e mais nobre do que o nome de rainha com ele, pois não é nem a riqueza nem o poder que fazem a grandeza. A riqueza e o poder são o efeito da fortuna. A grandeza depende do mérito. Uma mulher que prefere um homem rico a um pobre procura no marido as vantagens da posição dele, mas não ele mesmo. Certamente,
A mulher a quem tal motivação leva ao casamento merece ser paga em vez de amada, porque é claro que é à fortuna que ela está apegada, não à pessoa. E se surgisse a oportunidade, ela se prostituiria com alguém mais rico. Fecha aspas. Algumas das ideias de Heloísa soam extremamente atuais, como, por exemplo, quando ela diz que preferiu o amor ao casamento e a liberdade às correntes. E percebam também que interessante a crítica que ela faz ao final às mulheres que se casam com certos homens por causa da riqueza destes. Ela diz, olha, se uma mulher se casa com um homem devido à sua riqueza, ela merece ser paga e não amada. Pedro Abelardo continuou a ver Heloísa em seu convento, mas, devido aos rumores, ele teve que interromper suas visitas. Heloísa morreu 22 anos depois de Abelardo e ela foi enterrada junto ao seu eterno amante, e até hoje eles se encontram lado a lado em Paris. Inclusive, em nosso episódio aqui no podcast sobre a história dos dois, eu menciono que eu estive lá no cemitério em Paris e visitei o túmulo onde eles estão juntos até hoje. Vamos prosseguir então na Idade Média. Nos mosteiros cristãos, nós vamos encontrar o nome de várias místicas, como, por exemplo, o de Mechtilde von Magdeburg, o de Gertrude von Helfta, o de Juliana of Norwich, o de Catarina von Siena e a mais conhecida de todas as místicas, que foi Hildegard von Bingen. Vejam, nós já mencionamos o nome dela logo no início deste episódio. Hildegard von Bingen é um dos principais nomes da Idade Média. Ela nasceu no ano de 1098 e faleceu em 1179. Hoje em dia, ela é muito associada à medicina alternativa. Mas, na verdade, a Hildegard foi a maior polímata de seu tempo. O que é isso, né? Polímata. Essa palavra em alemão é mais clara porque é Universalgelehrte. Uma polímata ou um polímata é alguém que se ocupa de várias áreas do conhecimento e não é especialista em apenas uma área. Isso é um erudito universal, é alguém que domina várias áreas do conhecimento. Hildegard von Bingen foi uma mística e afirmava ter visões desde a infância. E essas visões eram supostamente dadas diretamente por Deus. No ano de 1136, ela foi eleita Madre Superior de seu convento e, em 1147, ela obteve permissão do Papa para publicar uma trilogia na qual ela conta as suas visões. Em suas pregações, ela exigia um retorno a Deus e criticava a corrupção na igreja. Agora, além de todas essas atividades, a Hildegard criou também uma língua própria para escrever seus livros sobre plantas medicinais. Vejam só que interessante, hein? Muito antes do Tolkien criar uma língua própria no Senhor dos Anéis, a Hildegard já havia criado uma língua própria para escrever os seus próprios livros. E ela compôs também mais de 70 canções com uma estrutura considerada relativamente complexa para a sua época. Então fica aqui mais uma indicação. Se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify, procure pelas músicas da Hildegard von Bingen. Você pode encontrar alguns de seus discos, alguns de seus CDs nas plataformas de streaming e você vai ouvir música do século XII. Infelizmente, eu não posso colocar aqui no podcast por motivos de direitos autorais, mas escute as músicas da Hildegard, são músicas maravilhosas, eu acho pelo menos deliciosas e são uma viagem no tempo. Hildegard se escreve com H, É como se fosse Hildegard. Von, com V-O-N, no alemão o V tem som de F, von, e Bingen, B-I-N-G-E-N. A Hildegard é considerada a primeira filósofa alemã, e isso quase 100 anos antes do Alberto Magnus
e 200 anos antes do mestre Eckhart. Agora seria o momento de avançarmos para o Renascimento e falarmos sobre várias outras filósofas importantes, mas nós vamos deixar isso para uma continuação deste episódio. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio ou em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Inscreva-se também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Link também aqui neste episódio ou em nosso site. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio e você também pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.